A torcida do Vasco já está pressionando muito o Carille. Ele teve nota oficial aí da principal torcida organizada, a Força Jovem do Vasco, né? Teve também a entrevista pós-jogo do Léo Jardim, que acabou gerando até na mesma nota da torcida do Vasco. Muita crítica ao goleiro, falando que se ele não tivesse satisfeito, podia sair do Vasco. Expôs até algumas situações ali dele tratar mal os fãs que pedem foto para ele, etc. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é o cargo do Carille, que está muito na corda bamba, ele está por um fio. Acredito que qualquer resultado negativo vai gerar muito protesto, vai gerar muito problema. Ele está realmente enrolado, mas eu acho que não era o momento da torcida já começar a pressionar ele. Apesar de não ter demonstrado tanta evolução, eu acho que o torcedor do Vasco tinha que ter mais paciência com o Carille, não por ser o Carille, mas por ser o treinador que está lá, tendo em vista a situação do Vasco. Dificilmente vai ter um treinador que vai aceitar esse trabalho difícil que é no Vasco, né? Até pela questão da gestão da SAF aí, esse problema judicial todo. E isso acaba criando um ambiente de instabilidade, né, cara? O treinador, os jogadores que já demonstraram estar junto com o treinador, né? O Verratti, depois que faz o gol, vai correndo lá comemorar com o Carille. Então eu acho que acabou criando um caos que ainda não era necessário. Poderia esperar um pouco, dar um pouquinho mais de tempo ali, mas não é o que está acontecendo. Cara, o próximo jogo é contra o Sport, né? E ali, talvez se perder esse jogo, vai botar fogo mesmo ali em São Januário, cara. De quererem Até ele mesmo se fora. empatar. E eu concordo contigo, cara. E a paciência que a torcida tem que ter com o Carille é por falta mesmo de opções no mercado. Já até falamos disso em outro vídeo. O Vasco não tem dinheiro para pegar ninguém melhor. Sair ele vai vir outro maluco que não vai resolver também. E vai ter que recomeçar o trabalho. E, pô, tem que contar que os jogadores vão estar com o próximo treinador, como estão com o Carille. Eu acho que o Carille é um treinador experiente e vale dar tempo a ele, cara. Dá mais umas rodadas. Se o trabalho realmente não engatar, mais 3, 4 rodadas, aí já é pra estar com um nome na manga para poder substituir. Eu concordo. E até saíram algumas notícias aí durante a semana dizendo que o Vasco poderia contratar o treinador Jorginho, caso o Carille fosse demitido. E é isso que eu tenho para passar para o torcedor, cara. As opções no mercado, elas não são boas, até para os times que estão acima do Vasco, né, brigando por coisas maiores do que o Vasco. E ainda tem a questão salarial, que é um problema. O próprio Pedrinho disse que o orçamento é apertado. O Vasco não pode fazer loucura, não pode chegar e demitir um treinador chegando na metade do ano, assim, os campeonatos começando. E querendo ou não, o Vasco venceu, cara. Não achei que o último jogo do Vasco contra o Porto Cabello foi um jogo ruim. Eu achei que o Vasco jogou bem, cara. Criou oportunidade, o adversário deu, se eu não me engano, duas finalizações, sendo que uma no último lance do jogo, quase do meio campo, o cara deu um chute. Então, assim, o time não levou perigo. O placar poderia ter sido mais elástico. Só que eu acho que desde a contratação do Carille, desde que o Carille chegou, desde que anunciaram que o Carille seria o treinador do Vasco, a torcida já não tinha paciência com ele. A torcida já pedia fora Carille antes dele assumir o cargo. Então é natural que isso aconteça. De repente, se fosse um treinador gringo fazendo exatamente o mesmo trabalho que o Carille, talvez tivesse mais paciência com ele. Com certeza, mano. Isso que eu ia perguntar, pô, o Vasco tá jogando tão mal assim mesmo? Porque é o seguinte, o brasileiro tá chegando com esse salto alto contra qualquer time sul-americano, né? De achar que vai ser fácil, que tem que dar goleada. Mas o Flamengo perdeu ontem, o Corinthians teve dificuldades, o Palmeiras teve dificuldades, todos os times estão tendo dificuldades contra todos os times sul-americanos aí que vem enfrentando na Cruzeiro, Libertadores e na Sul-Americana. Cruzeiro Cruzeiro perdeu perdendo para um contra time criado agora. do Equador aí, né? E é isso, cara. Mas, por exemplo, no Brasileirão, o futebol que entregou contra os times que disputou. O Vasco jogou tão mal? Jogou contra o Corinthians, ganhamos na primeira rodada, né? Isso. Pô, O Vasco, cara, ele começa o Carioca com aqueles adversários que você não tem muito como tirar nenhum parâmetro, né? Que são times pequenos ali, o time ainda em pré-temporada. Quando enfrentou as equipes maiores ali, o Fluminense, o Flamengo e até mesmo o Botafogo, o Vasco realmente teve dificuldade. Não jogou tão bem. O jogo contra o Fluminense ele saiu na frente do placar e com 10 minutos de jogo ele parou de jogar, isso é verdade. Mas era o início do trabalho. O cara estava começando o trabalho dele ali.
E o Carioca é o momento para testar, para ir dosando a força. No primeiro jogo do Brasileirão, ele conseguiu uma virada contra o Santos, que é um time no mesmo nível do Vasco. Então, é normal que você, mesmo em casa, tanto na Vila Belmiro, o Santos pode ter dificuldade de vencer o Vasco também. E contra o Corinthians, cara, a galera disse que ele acabou se precipitando em colocar 8 jogadores reservas em campo, tendo em vista o próximo jogo, que seria o do Porto Cabelo ali na Sul-Americana. E eu acho que isso daí é uma coisa já acordada até mesmo com a diretoria, quando você vai tomar uma decisão dessa. E o Vasco perdeu, o que deixou feio foi porque perdeu de 3-0, né? Chegou a levar 5 gols, anularam 2. E, enfim, isso daí trouxe um peso recente agora. Mas se a gente for levar em consideração que o Vasco empatou na Sul-Americana fora de casa e venceu em casa, dos jogos do Brasileirão, ele ganhou do Santos em casa e perdeu do Corinthians fora, que o Vasco não ganha fora do Corinthians desde 2007 e não ganhava do Corinthians no cenário geral desde 2012, se eu não me engano. Não é um bicho de 7 cabeças o cara ele ter perdido lá. E ele Cara, poupou com os peças jogadores. novas, se adaptando, poucos treinadores fariam um trabalho melhor que esse. Com o elenco do Vasco, várias Nas peças condições novas. que o Vasco tem para contratar um treinador, acho que isso daí é quase o máximo. Só se desse sorte com alguém que Eu acho, chegasse e encaixasse o trabalho. eu concordo exatamente contigo, cara. Eu acho que o Carrilho é o melhor que a gente pode esperar. E pode ser que realmente não encaixe mesmo e perca, começa a perder, perder, perder. Aí é o caso de tirar, né, mano? Porque Aí eu a concordo. gente pega qualquer um Luxemburgo, qualquer filha da puta aí, meu irmão, e bota lá, mas não tem como ficar, né? Mas no caso, como tá agora, pra mim tá de boa ainda. Não entendo o torcedor vascaíno pegando no pé assim, querendo o cara fora. Não entendo. Também eu até consigo entender, porque o Vasco ele é um time muito sofrido, cara. O torcedor vascaíno sofreu muito ao longo dos anos, não só com o que acontecia dentro de campo, mas também com o extracampo. Então o torcedor ele é meio revoltado, sim, e eu tenho propriedade para falar, mas eu acho que tem que ter um pouco de calma nas decisões, cara. O Vasco contra o Melgar lá, ele acaba entregando o jogo na altitude e tudo mais. O jogo do Vasco, que ele perde para o Corinthians, eu achei também os jogadores muito sem sangue dentro de campo. E quando você vai para a internet, parece até que a galera que trabalha com conteúdo de futebol, jornalista, blogueiro, parece que eles sabem que isso daí é o que todo mundo concorda. Então ele vai lá e fala mais ainda, fora Carille, para a galera, para poder, tipo assim, eu tô aqui na onda do engajamento, vai todo mundo comentar. Eu acho que a galera faz por isso. Porque eu vejo uns blogueiros assim que não tem nenhum embasamento de tá falando alguma coisa. O cara não dá uma sugestão de um treinador para vir no lugar dele com realidade, né? Esse cara aqui é a média salarial do Vasco, enfim. Não, a galera não tem uma sugestão no mercado para dar. A galera vai criticar o estilo de jogo, muitas das vezes erros individuais dentro ali do Vasco, né? Tirando aquele jogo contra o Corinthians, que o time não tinha entrosamento nenhum também. Então, acho que a galera vai muito nessa onda. Aí o jogo acaba, você vai para a internet. Então, assim, o Carille acabou não sabendo administrar isso bem, e aí criou-se uma rixa, entendeu? Ele meio que deu uma leve criticada na torcida do Vasco, falando que se ficar vaiando vai atrapalhar e tal. E aí, por isso que a torcida soltou essa nota. E a história do Léo Jardim, mano? O que que você achou dessa parada? Cara, eu acho que o Léo Jardim, sendo bem realista, eu acho que ele não tá muito feliz no Vasco, não. Sendo bem sincero, eu acho que ele sente que ele poderia estar disputando algo a mais e talvez ele poderia estar em outro clube disputando as mesmas coisas, ou até menos. Ele realmente estava lá meio esquecido na França. E, cara, ele tá com 3 meses de negociação com a diretoria do Vasco para renovar o contrato e ele ainda não renovou. Ele já mudou, a diretoria do Vasco já enviou contratos novos, contraproposta e tal, umas 2 ou 3 vezes. E tá lá com ele o contrato ainda, ele não assinou a renovação com o Vasco, diferente do Verratti, que assinou rapidinho a renovação, apesar de ter pedido aumento e tudo mais. Quando aumentaram o valor, ele assinou.
Segundo o Pedrinho, ofereceu um salário muito bom, condições muito boas para o Léo Jardim, mas tá na mão dele, ele não decidiu ainda. Então, na minha visão, ele não tá feliz, cara. E aí, quando ele vê a torcida criticando, ele deu essa declaração aí. Nunca viu um time ser criticado ganhando. Eu acho que a seleção brasileira, ela sempre que ganha, ela é criticada. Dificilmente você vê a seleção brasileira ganhar e não ser criticada, né? Porque eles falam, ganhou na cagada. Enfim, eu acho que ele foi infeliz na fala dele. Viajou. Cara, mesmo que ele estivesse certo, o jogador não pode bater de frente com a torcida, irmão. Ele vai sempre perder. E ele vai sempre ser criticado, como ele tá sendo na internet. Tá sendo massacrado pela torcida do Vasco. Tá. Sendo que ele é um cara que, porra, tem salvado o Vasco nas últimas temporadas, até do rebaixamento. Mas ele falha também. Fica muito preso Falha. dentro do gol. Tem umas bolas cruzadas na pequena área que ele não sai, não vai para cima da bola. Ele não tem uma boa saída de gol. Ele levou 2 gols de cavadinha ainda nos últimos um mês. Então, assim, ele tem essa dificuldade mesmo, cara. Ele é um goleiro bom, nota 7. Pra mim é isso. Ele não é Pra um mim, ele é goleiro nível nota 9, seleção, nota mano. É 10 igual porque ele a pensa que é, defesa não. do Vasco deixa ele exposto. Ele não confia na defesa. E também já tá desanimado, já, né? Como Tá você falou. desanimado, acaba levando muito gol. Né? Aí desanima também. E é isso, irmão. Então, galera, deixa o like aí no vídeo, hein? Comenta aí a opinião de vocês. Fogo de artifícios, caralho. É Fala o que isso, vocês acharam, rapaziada. se inscreve no canal, beleza? Deixa o like aí, se inscreve. Deixa sua opinião aí embaixo. Vamos polemizar aí.